Resolveremos agora a questão de número 79. As bissetrizes de dois ângulos consecutivos formam um ângulo de 52 graus. Se um deles mede 40 graus, qual é a medida do outro? Vamos inicialmente fazer uma breve revisão sobre o significado de ser ângulo consecutivo. Quando é que dois ângulos são consecutivos? Quando possuem um lado comum. Então, se eu tomar aqui o ângulo AOB e o ângulo AOC, eles são consecutivos. Por quê? Porque têm em comum o lado OA. Se eu tomar agora os ângulos AOC e BOC, eles também são consecutivos. Por quê? Porque eles possuem o lado OC comum. Por fim, se eu considerar os ângulos AOB e BOC, eles também são consecutivos. Por quê? Possuem o lado OB comum. Quando dois ângulos consecutivos não possuem pontos internos comuns, eles são ditos adjacentes. Neste caso aqui, os ângulos não são adjacentes porque possuem uma região comum. Aqui também não são adjacentes porque possuem uma região comum. A região comum está aqui, neste caso a região comum está aqui. Mas, nessa situação, eu não tenho pontos comuns, porque o ângulo AOB está aqui e o ângulo BOC está aqui. Não existe nenhuma região comum, além do ângulo estar com a semirreta comum OB, eles não possuem pontos internos comuns. Então, eu tenho três ângulos consecutivos, mas neste caso específico, como não possuem pontos internos comuns, eles são ditos adjacentes. Então, no primeiro caso, eles são consecutivos, mas não são adjacentes, porque se eu tomar o ângulo AOB, aqui está ele. Se eu tomar o ângulo AOC, aqui está ele. Possui essa região comum. Aqui, se eu tomar o ângulo AOB, e se eu tomar o ângulo BOC, eu tenho aqui no AOC e no BOC, eu tenho toda esta região comum. E no último caso, não. Eles não possuem região comum interna, então eles são ditos adjacentes. Então, todo ângulo consecutivo é adjacente? Não, mas todo ângulo adjacente ele é consecutivo, porque ele possui um lado comum. Feita essa breve revisão, vamos para a questão. Eu tenho os dois ângulos e as bissetrizes formam um ângulo de 52 graus. Se um deles mede 40, qual é a medida do outro? Então, eu vou considerar que os ângulos são consecutivos e adjacentes. Eles não possuem pontos internos comuns. Então, se eu considerar o primeiro ângulo aqui, até o segmento lilás, aqui está a bissetriz dele pontilhada, e aqui, a partir do lado comum, está a outra bissetriz pontilhada. Ele diz que um dos ângulos mede 40. Eu vou supor que o que mede 40 é esse. Se aqui é a bissetriz, 20 graus, 20 graus. Eu sei que o ângulo entre as bissetrizes é 52. O ângulo aqui é 52. Se eu já tenho 20, aqui eu terei 32 graus. Então, como este pontilhado é da outra bissetriz, e aqui eu tenho 32 graus, o outro lado também vai medir um ângulo de 32 graus. Então, somando 32 com 32, neste caso específico, o ângulo medirá 64 graus. A segunda situação, eu vou considerar agora como lado comum o lado OA, ou seja, os ângulos eles serão consecutivos, mas não serão adjacentes, porque eu terei o ângulo AOB e o ângulo AOC. Toda esta região aqui é comum. Os ângulos são consecutivos, têm um lado comum, mas não são adjacentes, porque possuem pontos internos comuns. No primeiro caso, eu tomei dois ângulos consecutivos e adjacentes, sem pontos internos comuns. Então, qual seria a situação agora? Se eu considerar aqui AOB o primeiro ângulo, OB1 é a bissetriz do ângulo AOB. Se eu considerar agora AOC o segundo ângulo, OB2 é a bissetriz do segundo ângulo. Toda esta região aqui é a bissetriz do segundo ângulo, do maior ângulo. Então, ele diz
que um dos ângulos mede 40. Então, vou supor que aqui é o ângulo de 40. O ângulo entre as bissetrizes é 52 graus. Eu já tenho aqui 20. Portanto, esta região aqui mede 32 graus. Mas eu sei que aqui embaixo também é 20, porque eu estou na bissetriz. Se aqui é 20, com 20 dá 40, com 30 dá 72. E aqui é a bissetriz do maior ângulo. Então, para completar o ângulo, eu terei 72 graus, porque se aqui OB2 é a bissetriz, e de OB2 até o A eu tenho 72 graus, de OB2 até o C eu também terei 72 graus, porque aqui é a bissetriz do maior ângulo. Então, 72 mais 72, eu tenho agora o outro ângulo medindo 144 graus. Tranquilo? Foram duas situações diferentes. Nós tomamos ângulos consecutivos e adjacentes, no primeiro caso, sem pontos internos comuns. E aqui nós tomamos ângulos consecutivos com pontos internos comuns, então não são adjacentes, e obtivemos um ângulo de 144 graus. Espero que tenha gostado. Se gostou, curta, comente, compartilhe. Se possível, inscreva-se no canal. Até a próxima resolução. Obrigado se chegou até aqui. Forte abraço. Valeu!